Não é novidade nenhuma que as fake news são um problema não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. As notícias falsas são perigosas para a democracia e até para a vida das pessoas. E a internet ajuda a espalhar essas mentiras com uma rapidez que não existia há, por exemplo, 30 anos. Diogo, então é por isso que o senador Alessandro Vieira criou o chamado PL das fake news, que é um projeto de lei para tentar resolver esse problema? Me explica. Isso mesmo, Edu, mas antes eu vou pedir para o pessoal deixar um like e se inscrever aqui no canal do Me Explica. Afinal de contas, a gente está lutando contra as fake news há muitos anos. Obrigado. Vamos lá, Diogo. Então, o que diz esse projeto de lei das fake news? Bom, ele é um projeto de lei apresentado em 2020 pelo Alessandro Vieira, que é senador pelo estado de Sergipe. Esse projeto cria uma série de regras para as plataformas digitais no Brasil. E que plataformas são essas? Bom, basicamente Google, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, entre outras. Ou seja, redes sociais, aplicativos de mensagens e mecanismos de busca. Tá, mas o projeto fala em regulamentar o que exatamente? Várias coisas, Edu. Eu não vou listar todas aqui, mas a gente deixa um link aí embaixo que dá mais detalhes para vocês entenderem bem a coisa toda. Eu vou falar de uma maneira bem geral, tá? O PL das fake news quer que as empresas sejam mais transparentes a respeito de como funciona a recomendação do seu conteúdo, que é o famoso algoritmo, como elas fazem a moderação de conteúdo, ou seja, que tipo de posts elas permitem e não permitem, apagam e não apagam, e além disso, o projeto determina que a imunidade parlamentar também valha para os meios digitais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os deputados, os senadores e os vereadores não podem ser processados por coisas que eles disserem nos seus perfis de redes sociais. Isso quer dizer que os políticos podem falar o que eles quiserem? Não é bem o que eles quiserem, viu, Edu? Olha, daria para fazer um vídeo só sobre a imunidade parlamentar, viu? Porque essa história é bem complexa. Aliás, deixa aí o seu comentário aí embaixo se você quer que a gente explique melhor esse assunto. Mas, resumindo, quer dizer que para processar um parlamentar ou os parlamentares, não adianta ir para um juizado comum. Você tem que entrar com uma ação no STF. E os parlamentares têm uma certa proteção quando o assunto é o que eles podem dizer ou não. Mas não vale tudo não, viu? Isso eu posso te dizer. Tá, vamos ver se o pessoal quer saber um pouco mais sobre imunidade parlamentar. Voltando para o vídeo aqui de hoje, o que mais o PL das fake news diz? Olha, nem dá tempo de falar de tudo aqui, mas eu vou falar de alguns pontos importantes. O PL diz que as plataformas podem ser responsabilizadas por um conteúdo impulsionado, ou seja, patrocinado, que estimule crimes contra a democracia, atos de terrorismo, estímulo ao suicídio, violência contra a mulher e outros crimes. A multa por descumprimento de decisões da Justiça do Brasil podem chegar até R$ 1 milhão por dia. E o que os parlamentares querem com esse projeto, Diogo? Bom, a ideia do projeto é criar regras mínimas para o funcionamento dessas plataformas digitais aqui no Brasil e fazer com que elas cumpram as leis do Brasil. Mas precisa dessa lei para essas empresas de tecnologia cumprirem a lei brasileira? Bom, a questão aqui parece que sim. Muitas vezes as empresas não cumprem as decisões da nossa justiça. E qual é a justificativa que elas dão? Que elas não podem fazer isso porque a política delas não permite. E essa tal de política aí dessas empresas não é nada mais do que as regras que elas criam para elas mesmas. E em vários casos, a política dessas empresas vai contra as leis do nosso país. Diogo, me dá um exemplo, por favor. Bom, por exemplo, recentemente a Justiça brasileira mandou o Telegram tirar do ar grupos que promoviam o neonazismo, que é proibido no Brasil. A empresa ignorou a ordem da Justiça. Aí o juiz ordenou que o Telegram fosse tirado do ar por descumprir uma ordem da Justiça. E não é, aliás, a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil. Isso já aconteceu também com o WhatsApp. Eu vi que as empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, estão contra esse projeto. Elas dizem que ele pode levar à censura, esse tipo de coisa. Isso é verdade? Olha, não é verdade. O projeto é bem claro quanto à questão da censura. Isso não existe. O que ele faz é criar maneiras de responsabilizar essas empresas quando elas descumprem a lei. Mas essas empresas não querem isso. Tá, mas então por que as empresas seriam contra o projeto de lei?
Porque elas precisariam se adaptar às leis do Brasil para funcionar aqui. E isso custa dinheiro. Por quê? Porque elas vão precisar mexer nos aplicativos delas, nos algoritmos, vão ter que contratar mais advogados, equipes de checagem e monitoramento, todo mundo trabalhando aqui no Brasil. E porque essas empresas sempre querem estar além das leis locais. Porque se elas precisam se adaptar a cada lugar em que elas estão, isso significa que elas têm mais gastos e menos lucros. Mas isso não seria um tiro no pé para o Brasil? Porque essas empresas que a gente usa todos os dias podem simplesmente decidir ir embora daqui, não é isso? Olha, essa é sempre a ameaça que elas fazem quando elas são obrigadas a cumprir alguma lei que elas não querem cumprir. Foi assim quando a Europa criou uma regulamentação para o uso e armazenamento de dados pessoais e quando a Austrália criou uma lei para remunerar veículos jornalísticos. Elas ameaçaram, mas acabaram cumprindo as leis locais. E esse projeto de lei, o PL das fake news, já está valendo? Não, ele já foi votado no Senado e agora vai passar pela Câmara dos Deputados. Se ele for modificado na Câmara, aí ele volta para o Senado para ser aprovado de novo pelos senadores. Ainda vai demorar um pouco para saber se ele vai ser mesmo aprovado aqui no Brasil ou não.